Minha nora me proibiu de ver meus netos para me dar uma lição. Agora que parei de apoiá-los financeiramente, ela precisa ser criativa para ganhar dinheiro. Sou uma avó de 60 anos que se meteu em uma briga com minha nora Kate. Isso já está acontecendo há alguns meses e sinto que estou chegando no meu limite. Meu filho é casado com a Kate há 9 anos e eles têm 2 filhos de 7 e 5 anos. Meu filho tinha um bom emprego e pouco antes da pandemia eles compraram uma casa. Quem poderia imaginar o que estava por vir? Com a pandemia ele perdeu o emprego e desde então vem lutando financeiramente para pagar a hipoteca e se manter. Kate é dona de casa desde que o filho mais velho nasceu. Ela diz que vai voltar a trabalhar desde que o caçula começou a andar, mas não tenho certeza dos seus planos. Tudo que sei é que tenho ajudado a cobrir a maioria das despesas grandes e pequenas, como as mensalidades da escola particular, a hipoteca da casa, etc. Até ajudei com a entrada da casa deles. Eu poderia continuar falando sobre isso, mas não é o ponto. O que quero dizer é que sempre fiz o possível para apoiá-los financeiramente, desde cobrir as mensalidades escolares até as férias em família. Sempre tentei garantir que meus netos não sentissem falta de nada. Nunca considerei isso um fardo. Adoro tornar a vida deles um pouco mais fácil. Apesar disso, Kate não me corresponde com o mesmo carinho. Na verdade, parece que ela nem liga. Sinto que ela me tolera, provavelmente porque cubro boa parte das despesas deles. Nossa relação nunca foi o que se pode chamar de calorosa, mas também não era hostil até pouco tempo atrás. Ultimamente as coisas pioraram. Kate anda cancelando reuniões familiares e reduzindo as visitas à minha casa. Até uns 2 ou 3 meses atrás as crianças me visitavam todo mês para passar o fim de semana, ou pelo menos um dia, mas agora já faz meses que não os vejo. Cada vez que ela cancela dá desculpas que parecem cada vez menos críveis. Às vezes diz que eles têm dever de casa, outras que é uma competição de natação, e às vezes é algo tão trivial como estarem cansados demais para viajar. Algumas vezes até me ofereci para visitá-los pois sentia falta das crianças, mas ela inventava razões ainda mais absurdas como a casa estar bagunçada demais, precisarem visitar os pais dela ou simplesmente quererem um fim de semana tranquilo. Sinto que a cada mês ela encontra novas maneiras de afastar as crianças de mim. No começo pensei que não fosse intencional, que fosse por causa das pressões da vida ou porque ela estava ocupada, mas agora começo a me perguntar se é deliberado. Não sei quanto tempo mais posso suportar isso. Sinto que estou sendo silenciosamente afastada da minha própria família. Minha preocupação é genuína. Queria ter certeza antes de me deixar levar pela angústia. As coisas mudaram. As crianças de hoje parecem querer mais privacidade e existem tantas novas tendências que não existiam na nossa época. Será que devo me preocupar? Mais contexto. Meu marido e eu começamos um negócio de agricultura há quase 2 décadas. Não é tão grande, mas é sustentável e gera uma renda estável. Infelizmente perdi meu marido há 6 anos. Para lidar com a solidão assumi o comando de toda a operação. Não é que seja uma grande operação, mas me encarreguei do negócio e de tudo que ele envolve. Meu filho não quis se envolver no negócio nem morar no campo, preferindo empregos na cidade. E eu respeito isso. Eles me visitavam com frequência suficiente e eu estava feliz com isso. As crianças adoram me visitar e estar na natureza e eu adoro fazê-las felizes. Por isso nunca hesito em ajudar quando precisam. Além do meu filho, tenho uma filha que está muito bem, portanto não me importo de gastar meus rendimentos com meu filho e meus netos. Quanto às finanças do meu filho, ele tinha um emprego bem remunerado antes da pandemia e comprou uma casa, mas então veio a pandemia e ele perdeu o emprego. Com 2 crianças pequenas ficou impossível administrar todas as suas finanças apenas com a poupança, então eu intervim para apoiá-los financeiramente. Ele acabou encontrando um emprego, mas suas obrigações financeiras continuaram crescendo à medida que as crianças começaram a creche e depois a escola. Então aqui estou eu ainda os apoiando. Atualização. É muito pior do que eu pensava. Resumindo, ela me proibiu de ver meus netos, o que honestamente parece uma facada no coração. Os eventos que levaram a isso começaram com um telefonema há 2 dias. Recebi uma ligação surpreendente do meu neto mais velho. Apesar de ter apenas 7 anos, ele parecia muito maduro ao telefone. Ele disse que sentiam minha falta e que queriam vir me visitar. Quando perguntei se os pais sabiam que ele estava ligando, ele hesitou e desligou rapidamente. Aquela ligação me partiu o coração. Claramente as crianças sentiam minha falta e eu não suportava a ideia de que ele sentisse que precisava esconder isso. Então decidi tomar cartas no assunto. Enviei uma mensagem para meu filho e minha nora explicando que bem havia me contatado. Queria esclarecer se eles tinham algum problema com ele me visitar ou se ao menos permitiam que ele falasse comigo. A mensagem ficou sem resposta. No dia seguinte recebi um e-mail furioso da minha nora me acusando de manipular bem e interferir na maneira como criam. Ela insinuou sutilmente que eu era uma má influência e disse que não queria que eu mimasse as crianças com coisas materiais. Fiquei devastada. Estava claro que ela nunca ia me permitir ter uma relação normal com meus netos. Até este momento eu não havia feito nada exceto oferecer ajuda, carinho e amor. Sua reação me pareceu completamente desproporcional e cruel. Depois de algumas noites sem dormir e muitos conselhos de amigos, decidi enfrentar a situação. Aproximadamente uma semana depois, quando meu filho veio buscar o cheque mensal, perguntei se algo estava errado e por que sua esposa estava me evitando. No início ele minimizou dizendo que ela estava ocupada ou sob muito estresse. Ele é uma pessoa pacificadora por natureza e raramente a enfrenta, então não fiquei surpresa, mas eu não podia simplesmente deixar por isso mesmo. Finalmente perguntei diretamente se sua esposa tinha algum problema comigo. E se sim,
Porque ela não podia simplesmente me dizer. Ele se sentiu incomodado e disse: Mãe, não acho que seja um grande problema. Ela só está fazendo as coisas do jeito dela. Então, como uma bomba relógio, a verdade veio à tona. Kate havia decidido sem aviso prévio ou discussão que eu estava mimando demais os netos. Segundo ela, eu estava ultrapassando os limites e criando problemas ao dar-lhes muitos presentes. Então, para consertar as coisas, ela decidiu reduzir o tempo que eles passavam com a avó. Fiquei pasma. Acaso era realmente sobre mimar as crianças? Nunca cruzei os limites. Compro presentes para eles em seus aniversários, Natal e dou alguma lembrancinha de vez em quando. Nada extremo. Os presentes são em sua maioria coisas essenciais, alguns livros, brinquedos educativos ou materiais escolares. Mesmo se ela tivesse algum problema com isso, poderia ter me pedido simplesmente para não dar presentes e eu teria concordado. Não havia razão para esse comportamento extremo. Quando perguntei ao meu filho por que ela não havia falado comigo sobre isso, ele desviou o olhar e murmurou que Kate se sentia insegura e pensava que as crianças me queriam mais que a ela. Esse era o verdadeiro problema. Ela estava com ciúmes de que as crianças gostassem de passar tempo comigo. Perguntei se ele estava bem com o fato de seus filhos não verem a avó. Ele tentou esquivar a pergunta dizendo que era apenas temporário e que logo Kate iria relaxar. Até então disse que eu deveria ter paciência. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não sabia mais o que dizer, então deixei o assunto para lá. Naquela mesma noite, por volta das 22h30, recebi uma ligação de Kate. Eu estava dormindo e me preocupei imediatamente considerando a hora. Mas quando atendi, ela estava gritando do outro lado, me acusando de manipular meu filho contra ela. Disse que eu havia reclamado dela e agora enfrentaria as consequências. Estava banida da vida dos meus netos para sempre. Fiquei atônita. Nem me dei conta de quando ela desligou, pois ainda segurava o telefone tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Como ela podia simplesmente me proibir de estar na vida dos meus netos? Não consegui dormir pelo resto da noite e tive que tomar remédios para dormir. No dia seguinte, meu filho ligou do trabalho e disse que lamentava o comportamento de Kate. Perguntei o que havia acontecido para que ela de repente me atacasse daquela maneira. Ele me disse que havia conversado com ela sobre permitir que as crianças me vissem porque sabia que eu estava arrasada sem eles. E foi então que ela percebeu que ele estava falando comigo pelas costas dela e estabeleceu a regra. Eu não tinha permissão para ver seus filhos. Fiquei curiosa para saber o que a havia levado a tomar essa medida extrema. Há 3 meses levei meus netos para a Disneylândia. Eles queriam ir há muito tempo e depois da viagem não paravam de falar sobre isso. Isso fez com que Kate se sentisse insegura, como se seus filhos estivessem escapando de suas mãos. Que ridículo! Ela não entende que as crianças tendem a falar sem parar sobre experiências que amam e a Disneylândia é um desses lugares mágicos. Em vez de se alegrar pela felicidade dos filhos, ela sentiu ciúmes. Que superficial. Perguntei ao meu filho se ele pretendia fazer algo a respeito. Sua resposta me deixou anonadada. O que posso fazer? Ela tem a última palavra em assuntos relacionados aos filhos. Sua esposa queria me afastar da vida de seus filhos e ele simplesmente ficava parado sem fazer nada? Desliguei a ligação. Era demais para processar. Não consigo entender. Vocês acham que essa é uma razão válida para me proibir de ver meus netos? Atualização 2. Este não é um post de conselhos ou sugestões, só quero desabafar e me sentir um pouco melhor. Permitam-me começar dizendo que nunca levei as crianças sem permissão, nem desta vez nem antes. Sempre mando uma mensagem para ela ou meu filho para informá-los que estou planejando algo com as crianças e somente quando me dão a aprovação procedo. Se ela tinha algum problema com a Disneylândia, podia ter me dito, mas não, está usando isso como desculpa para me afastar. A verdadeira razão é que está com ciúmes, com medo de que as crianças terminem gostando mais de mim do que dela. Que bruxa. Eu estava com raiva e magoada, mas o que mais podia fazer além de lamentar? Não tenho direitos legais como a avó e mesmo que tivesse não tenho tempo nem energia para passar por isso. Então tenho que deixei passar, mas não podia permitir que continuassem me usando assim. Então da próxima vez que meu filho veio buscar seu cheque mensal, eu disse diretamente que iria retirar todo o apoio financeiro e agora eles estavam sozinhos. Seu rosto ficou pálido e ele começou a discutir dizendo que era injusto e que eu não podia cortar o apoio sem aviso prévio. Respondi. Exato, é preciso ser notificado. Vocês não me deram nenhum aviso prévio, então não tenho que dar a vocês as mesmas cortesias. Não vou financiar uma situação em que para vocês eu não sou parte da família. Ele fez o possível para me persuadir, até me perguntando: Você nos daria o dinheiro se Kate voltasse a permitir que você os visse? Meu filho teve a audácia de me dizer isso, embora não tivesse coragem de falar com a esposa. Estava falando como se eu fosse algum objeto inanimado, sem sentimentos. Eu disse: Te ajudei porque amava você e as crianças, apesar da frieza da sua esposa. No entanto, depois de ver até onde vai sua fidelidade a Kate, vocês não me importam mais. Então adeus. Ele então perguntou: E se ela se desculpar e consertar as coisas? Eu ri e disse: Boa sorte, ficarei orgulhosa de você se realmente conseguir que ela faça isso. Sabia que meu filho bonzinho como é não conseguiria enfrentá-la, muito menos fazê-la se desculpar. Se ele tivesse um pingo de coragem, sua esposa nunca teria me proibido de vê-los. As coisas se acalmaram por um tempo. Admito que parte de mim esperava que meu filho recapacitasse, mas em vez disso fiquei sabendo através de familiares que minha nora estava dizendo a todos que eu estava usando o dinheiro para controlar a família, fazendo parecer que eu os estava castigando por não me obedecer. Escutar isso foi irritante. Contei meu lado da história e pronto. Depois disso parei de me envolver em qualquer conversa sobre ela. Sentia muita falta das crianças, então decidi me envolver em serviço social para me manter ocupada. Percebi que era melhor usar meu dinheiro para ajudar alguém que realmente precisasse e apreciasse em vez de desperdiçá-lo com pessoas ingratas. Pensei que
estava me curando da ferida, até alguns dias atrás quando recebi um telefonema de uma das minhas amigas mais próximas. Ela é dona de um salão que Kate frequenta e você sabe como são esses lugares, um centro de fofocas da região. Então, ela ficou sabendo de algo sobre Kate. Kate estava lá com as amigas se gabando abertamente sobre como havia eliminado minha influência da família, estava zombando do meu estilo de se vestir tipo camponesa, me chamando de todos os tipos de nomes. Estava feliz por ter se livrado da minha obsessão pelos meus netos, se gabando de ter me dado uma lição por tentar ofuscar a mãe na frente das crianças, e chegou a afirmar que eu tentava comprar o amor deles com presentes e dinheiro. Escutar isso me fez ferver o sangue. Não só estava me afastando dos meus netos, como também estava zombando de tudo que eu havia feito por eles, e indiretamente por ela. Tenho certeza de que está fazendo o possível para manipular as crianças contra mim, ou pior ainda, mentindo que os abandonei ou algo assim. Parte de mim quer confrontar meu filho sobre isso, mas de que adiantaria? Ele não tem coragem de falar. Não é criança, sabe o que está acontecendo e mesmo assim escolhe ficar em silêncio. Bem, que seja. Atualização 3. Como podem ver, já se passaram 4 meses desde que parei de apoiá-los financeiramente. Ontem finalmente meu filho apareceu com um aspecto exausto. Parece que eles estão lutando financeiramente sem meu apoio, embora minha nora ainda se dê ao luxo de gastar com artigos de luxo. Eu tinha esperança de que talvez, só talvez, meu filho viesse se desculpar ou pelo menos oferecer algum tipo de trégua. Mas não, ele estava lá para pedir dinheiro para cobrir as mensalidades escolares dos meus netos. Perguntei como eles estavam se virando até agora. Ele admitiu que estava usando o cartão de crédito para se manter, mas agora chegou a um ponto em que não consegue pagar as contas. Quando Kate soube do corte financeiro, riu e disse a ele para procurar outro emprego para compensar. Meu filho já está trabalhando em 2 empregos para chegar ao fim do mês, enquanto ela continua planejando voltar a trabalhar em breve. Sinceramente, não a culpo completamente, ele permite esse comportamento. Quando mencionei a exigência de Kate de que eu me mantivesse fora de suas vidas, ele pareceu frustrado e exausto. Disse: Mãe, você tem que entender, ela só está fazendo o que acha que é melhor para as crianças, acredita que eles estão melhor sem todo o excesso de presentes. Não consegui aguentar mais, contei o que havia escutado da minha amiga, como sua esposa estava zombando de mim pelas costas. Ele pareceu visivelmente incomodado, mas não a defendeu. Perguntei: É realmente esse o tipo de família que você quer para seus filhos? Mantê-los longe da avó enquanto a mãe despreza qualquer um que não se curve aos seus desejos? Ele baixou o olhar e sussurrou: Não sei, mãe, não sei mais o que fazer. Respondi: Bem, para começar, confronte-a pela sua crueldade, faça ela ver a realidade, fale com ela sobre a verdadeira situação das suas finanças e as consequências das suas decisões. Não parece importar para ela que a educação dos filhos esteja em risco, tudo o que ela quer é me manter fora de suas vidas. Está bem para mim, eu estou fora, mas também tiro o dinheiro da equação, não podem ter meu dinheiro se não me suportam. Recusei-me a pagar as mensalidades escolares dizendo que se o orgulho de Kate era mais importante que o bem-estar das crianças, então ele teria que resolver sozinho. Ele começou a chorar dizendo que a educação e o futuro de seus filhos estavam em risco por causa dessa briga. Eu disse que a mãe deles deveria ser quem se preocupasse com isso. É provável que eu não esteja aqui para ver como as vidas deles terminam, mas é bem provável que a mãe deles esteja, e se ela não se importa, por que eu deveria me importar? Ele tentou me fazer sentir culpada, mas lembrei-o de suas próprias palavras quando disse que faria Kate se desculpar. Ele se tornou amargo dizendo que eu só estava escavando o problema para piorar e que estava preso entre as 2 pessoas mais importantes da sua vida. Esclareci que isso não era uma briga. Sua esposa havia sido francamente cruel comigo e ele permaneceu em silêncio. Eu disse: Se você tivesse um pouco de respeito próprio, tomaria o controle da sua vida e pararia de me implorar por dinheiro. Ele insistiu para que eu baixasse a guarda pelo bem de seus filhos e dele. Eu disse que havia terminado de ser manipulada e que era melhor ele usar suas habilidades persuasivas para que sua esposa contribuísse financeiramente. Ele foi embora depois disso, percebendo que eu não ia ceder. Me sinto mal às vezes, até culpada sabendo que as crianças podem sofrer por causa disso, mas não posso permitir que seus pais me explorem e passem por cima de mim. Atualização 4. 2 meses depois da minha última atualização, meu filho reapareceu. Me disse em um tom derrotado que eles haviam transferido as crianças para uma escola pública, mas isso não resolveu seus problemas financeiros. Eu apenas ri e disse que nunca se resolveria porque eles estavam vivendo muito acima de suas posses todos esses anos dependendo do apoio financeiro que recebiam de mim. Ele veio me suplicar para pagar sua dívida do cartão de crédito já que havia passado todas as datas de pagamento e agora o banco o estava perseguindo. Simplesmente sorri e disse: Não, não vou te tirar dessa. Ele me perguntou o que podia fazer para que eu mudasse de ideia. Lembrei a ele: Para começar, que tal um pedido de desculpas da sua querida esposa, aquele que você me prometeu há meses? Eu queria dizer mais alguma coisa, mas vendo meu desinteresse ele foi embora sem dizer mais nada. Nem sequer olhei para ele enquanto falava. Ele percebeu que não tinha sentido continuar. Alguns dias depois recebi um e-mail da minha nora. Desta vez não estava com raiva, mas suplicando. Me pediu se eu podia ajudar a pagar os programas extracurriculares das crianças, os quais ela não podia mais custear. Ela até escreveu: Por favor, não faça as crianças sofrerem por seus problemas comigo. Mas não havia nenhum pedido de desculpas, apenas uma demanda
demanda por dinheiro. Li e reli aquela frase e tudo que pude ver foi sua hipocrisia. Ela começou esse problema ao me proibir de ver meus netos, mas agora que estava passando por dificuldades de repente queria minha ajuda. Sua razão para a proibição era que não queria que eu mimasse as crianças com dinheiro e me acusou de controlá-las. E agora estava suplicando por esse mesmo dinheiro? Não respondi. 2 dias depois ela me enviou um lembrete por e-mail. Respondi simplesmente: arranja um emprego. O que mais ela podia esperar de mim depois de ter sido tão cruel? Trabalhei duro para me desvincular deles e não vou estragar tudo com essas aparições ocasionais. Tenho me concentrado em reconstruir minha vida e focar em coisas que posso controlar. Entrei em grupos locais e comecei a fazer trabalho voluntário em serviços sociais. Até fiz alguns amigos que sabem exatamente o que é ser rejeitado pela família. Esse apoio fez toda a diferença. De vez em quando recebo uma mensagem do meu filho, geralmente tarde da noite, só para ver como estou. Sei que ele está em uma situação difícil, mas não vou mais comprometer minha autoestima para financiar o senso de direito de outra pessoa. Não sei o que o futuro me reserva. Talvez algum dia, quando as crianças forem maiores, me procurem e eu possa contar a verdade. Até então me mantenho firme e com esperança, lembrando a mim mesma que também mereço respeito. E a qualquer um que tenha sido afastado por familiares orgulhosos ou manipuladores, mantenha-se forte e não deixe que ninguém faça você se sentir menos importante na família que você ajudou a construir. Atualização 5. Recentemente tive uma reunião com meu advogado para tratar de outros assuntos relacionados ao meu negócio, mas também aproveitei para falar sobre minha situação com meu filho e meus netos. No processo, o advogado me deu um conselho claro. Se quero garantir que meu filho, e especialmente minha nora, não dilapidem tudo o que me custou conseguir, o melhor é que eu deixe meus assuntos financeiros completamente em ordem. Ele sugeriu que, se eu preferir, os exclua do meu testamento para evitar que eles, ou particularmente ela, se beneficiem do meu patrimônio sem meu consentimento. O que me preocupava não era tanto deixar meu filho de fora, mas meus netos, porque sempre quis que eles tivessem algo quando eu não estivesse mais aqui. À raiz dessa conversa, o advogado me recomendou estabelecer um par de fundos para eles, garantindo assim que meu dinheiro fique em boas mãos e eventualmente eles possam desfrutar desse apoio econômico independentemente da relação atual com seus pais. Então, seguindo esse conselho, deixamos meu filho e sua esposa fora do testamento. No entanto, eu queria que meus netos entendessem minha versão da história algum dia, então redigi uma carta para eles. Nela explico como foram as coisas da minha perspectiva, para que, pelo menos, eles possam conhecer os motivos que me levaram a agir dessa forma. Não é uma decisão motivada por ressentimento, simplesmente quero proteger o que trabalhei a vida toda para construir e garantir que, se eles chegarem a buscar respostas algum dia, encontrem minhas palavras e entendam minha versão independentemente de quem escolham acreditar. Algumas pessoas me perguntaram o que minha filha acha de tudo isso, já que não a mencionei muito nesta situação. Ela não tem se envolvido muito, em parte porque mora longe e tem sua própria vida. No entanto, sempre me apoiou e entende minha decisão. Ela até conversou com o irmão dizendo que lhe parece injusto que me afastem dos meus netos, mas também não posso dizer que esteja tão envolvida no tema a ponto de se meter de cheio. Suspeito que sua falta de afinidade com a cunhada também contribui para que prefira manter distância. O certo é que, embora eu seja grata por minha filha estar do meu lado, este conflito tem sido principalmente entre meu filho, sua esposa e eu. Enquanto isso, enquanto colocava minhas coisas em ordem, fiquei sabendo por minha filha e outros familiares que a relação entre meu filho e sua esposa está passando por momentos complicados. A tensão tem aumentado em seu lar, sobretudo porque meu filho, apesar de seus 2 trabalhos, continua sem cobrir todos os gastos que sua esposa considera necessários, e ele tem pedido que ela procure um emprego. Segundo o que me contaram, as discussões em sua casa giram em torno da insistência de Kate para que meu filho se torne um verdadeiro homem e traga para casa o dinheiro que, segundo ela, merecem. Mas os 2 empregos do meu filho são insuficientes para manter o estilo de vida que ela pretende. A única alternativa realista é que ela mesma comece a trabalhar. Aparentemente isso é algo que não lhe agrada em absoluto. Meu filho está exausto e no limite, mas minha nora continua aferrada à ideia de que ele deveria ser capaz de sustentar toda a carga econômica sem questionamentos. Para mim, observar isso à distância tem sido uma mistura de alívio e resignação. Alívio porque não sou parte dessa tempestade na qual eles mesmos se meteram, e resignação porque me entristece ver como a falta de controle e as más decisões estão afetando meus netos. Mas acredito firmemente que eles devem enfrentar as consequências de suas próprias ações ou nunca aprenderão. Atualização 6. Faço esta atualização com muitas coisas para contar e espero poder compartilhar tudo aqui sem esquecer nenhum detalhe, já que há muito para falar. Para começar, minha nora conseguiu um trabalho, ou algo parecido. Não sei se é adequado chamar de trabalho, ou se a esta altura eu deveria chamá-la de minha nora, mas para que entendam que me refiro a ela vou deixar assim. Resulta que ela começou a ganhar dinheiro em uma plataforma de conteúdo adulto cujo nome nem me lembro. Admito que até pouco tempo atrás nem sabia que esse tipo de coisa existia. Não me culpem, sou uma avó que vive no campo. Não tenho o mínimo interesse em ver ou saber os detalhes, mas ouvi o suficiente para ter uma ideia clara do que está acontecendo, e isso já é mais do que eu gostaria de saber. Alguém poderia pensar que com essa nova renda as coisas em sua casa melhorariam, que o dinheiro aliviaria pelo menos algumas tensões, mas pelo contrário, tudo se complicou ainda mais. O problema é que com o tempo minha nora começou a ganhar mais dinheiro do que meu filho com seus 2 empregos. Isso, longe de acalmar as coisas em seu relacionamento, a levou a menosprezá-lo ainda mais, e o pior, atraí-lo de uma forma completamente descarada. Não foi uma traição típica onde você encontra seu parceiro com outra pessoa, ela literalmente começou a gravar conteúdo com uma terceira
pessoa e não fez nenhuma tentativa de esconder. Pelo contrário, parece que disse diretamente ao meu filho que como agora era ela quem sustentava a casa com seus rendimentos podia fazer o que quisesse sem nenhuma consequência. Meu filho, já desgastado por todas as pressões que ela lhe impunha no início, tentou tolerar, talvez pensasse que era um sacrifício que devia fazer para salvar seu casamento e não desestabilizar ainda mais seus filhos. No entanto, quando a situação escalou e ela começou a publicar vídeos com outra pessoa, meu filho chegou ao limite. Finalmente deu-lhe um ultimato. Eu o conheço. Essa é sua personalidade. Não se parece em nada com seu pai, ou ela parava de fazer aquele conteúdo ou se divorciavam. Sua resposta foi tão fria quanto direta. Simplesmente aceitou o divórcio sem nenhuma tentativa de reconciliação ou demonstração de arrependimento. No estado em que vivemos, a infidelidade pode influenciar nos termos de um divórcio, mas não sou advogada e não tenho certeza se tudo isso conta como infidelidade, considerando que meu filho tolerou até certo ponto. De qualquer maneira, creio que dada a atitude dela e o fato de que agora ganha mais, que ele não tem intenções de brigar por dinheiro no divórcio, embora também não haja muito o que dividir com as dívidas que tinham até pouco tempo. Como fiquei sabendo de tudo isso? Bem, meu filho, quando estourou todo esse caos, veio me ver chorando. Disse com toda a sinceridade que me resta que eu não podia ajudá-lo mais e que tudo isso era, em grande parte, resultado de suas próprias decisões. Foi nesse momento que também lhe falei sobre o testamento. Sei que foi mais um golpe para ele, mas era necessário que soubesse. Não havia tido outra oportunidade de lhe falar sobre a herança, já que estávamos há meses sem nos falar, e agora considerei fundamental, especialmente porque toda essa situação me fez questionar se as crianças são realmente dele. Não quero parecer dura, mas sinto que as pessoas não mudam tão drasticamente de um dia para o outro e me preocupa que esse comportamento seja apenas uma amostra de quem ela sempre foi. Esclareci ao meu filho que mesmo que descobríssemos que as crianças não são biologicamente suas, meu carinho por elas não mudaria. No entanto, também disse que se esses não forem seus filhos e a mãe deles assim decidir, nunca poderei fazer parte de suas vidas. Então pedi que fizesse um teste de paternidade o quanto antes, se realmente desejasse preservar algum tipo de relação comigo. Esse teste é para mim uma maneira de tirar as dúvidas, e caso as crianças sejam dele, poder manter meu vínculo com eles com a consciência tranquila. Também deixei claro que se ele obtiver parte da custódia após o divórcio, quero ver meus netos. Meus sentimentos por eles não mudarão, sempre serão importantes para mim. Mas também o adverti para não se iludir com a herança. Minha decisão quanto ao testamento não mudará e ele deve entender que não estou disposta a restabelecer o apoio financeiro do qual ele tanto dependeu no passado. Ele teve muitas oportunidades para fazer as coisas bem e esta é uma lição que deve aprender. Então é isso em linhas gerais. Atualização 7. O divórcio do meu filho finalmente se concluiu e felizmente desta vez tenho boas notícias. Posso dizer com alegria que já pude passar um tempo com meus netos, e quando digo meus netos, digo de coração, não apenas por formalidade, para que entendam o que estou contando. Os resultados dos testes de paternidade confirmaram que eles são de fato filhos do meu filho. Além disso, meu filho obteve a custódia completa das crianças. Isso significa que agora tenho o privilégio de passar muito tempo com eles sem nenhuma restrição ou interferência da mãe. E não foi porque ela não os quisesse, já que brigou como se não houvesse amanhã para obter a custódia. No entanto, o juiz em nosso estado tomou a decisão final de conceder a custódia ao meu filho e tudo isso teve muito a ver com a natureza do trabalho da minha ex-nora. As crianças haviam começado a sofrer bullying na escola, pois outras crianças descobriram o que ela fazia, e segundo me contaram, alguns colegas até mostraram os vídeos a eles, o que foi completamente inapropriado, e as autoridades da escola suspenderam esses alunos. De qualquer forma, o juiz, vendo o efeito negativo que essa situação estava tendo no bem-estar deles e o ambiente pouco saudável em que estavam crescendo, tomou a decisão de lhes dar uma oportunidade de ter estabilidade e segurança junto ao meu filho. Além disso, descobri mais detalhes do que estava acontecendo e fiquei sabendo que minha ex-nora gravava parte do seu material em sua própria casa, o que era inapropriado para um lar com crianças. Estou aliviada que agora eles possam viver em um ambiente mais saudável. Meu testamento continua destinando dinheiro para meus netos e meu filho não faz parte desse arranjo. Sigo firme nessa decisão. No entanto, agora tenho a alegria de não ter que esperar que as crianças sejam maiores para desfrutar de compartilhar tempo e experiências com elas. Eles podem vir me visitar nos fins de semana e não há palavras para descrever a paz e a alegria que sinto ao tê-los aqui em minha casa, onde podem brincar, dormir, sem que a mãe interfira. Por enquanto estamos aproveitando o tempo juntos e nos curando aos poucos. Meus netos estão começando a se abrir, a me contar coisas, a mostrar suas personalidades de formas que antes eu não tinha visto. É como se estivessem florescendo, e isso para mim vale tudo.